O que eu posso mudar na minha dieta, na minha alimentação, para melhorar o meu cansaço? Cansaço físico e cansaço mental. Tem muitas coisas que a gente pode falar de alimentação. Então, vamos deixar algumas mensagens principais. Primeiro, são alimentos naturais. A gente tem que evitar industrializados. A maioria dos alimentos industrializados vão fazer com que o teu corpo fique mais ácido. E um corpo saudável, ele é mais alcalino. Então nós precisamos pensar em alimentos como verduras, legumes, poucas frutas. A gente não pode também consumir muita fruta. Eu vou explicar o porquê. Tem a ver com a resistência insulínica, que também pode estar gerando cansaço. Evitar as farinhas de trigo. Quando eu falo evitar glúten, evitar leite de vaca e evitar açúcar, porque esses três alimentos são inflamatórios, às vezes eu preciso evitar também um milho, um amendoim e soja também é outro problema. Então, lembre disso. Quais são as estratégias alimentares que você pode utilizar? Eu vou falar de algumas porque existem muitas. Tem mais alimentos específicos que vão, por exemplo, pimenta, café em baixa quantidade, que vão ajudar você a ter mais disposição. Mas pensa o seguinte, vamos para a base. Se você come carboidratos em excesso, ou seja, se você tem uma alimentação que é mais de 60% de carboidrato, você já precisa começar a pensar, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu não estou me alimentando demais? Quando você faz uma refeição que você come muito carboidrato, você vai ter um pico de insulina. Esse pico de insulina pode gerar, depois de 30, 60 minutos, uma espécie de sonolência, uma espécie de fraqueza. Isso vai contribuir se você já está se sentindo cansado. Então você tem que analisar, eu estou comendo demais ao longo do dia, às vezes fazer muitas refeições ao longo do dia não é indicado, porque aí você vai depender só do açúcar e não quebra gordura. O teu corpo ele tem que funcionar com açúcar e com gordura. Se você come de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, está sempre se alimentando, essa sensação de cansaço pode ir acontecendo ao longo do tempo por você sempre viver com a insulina alta. E o que vai te trazer disposição? Comer mais um pouquinho. Comer mais um pouquinho, você acaba engordando e entra num ciclo vicioso de cansaço por se alimentar demais, se alimentar em excesso e se alimentar de carboidrato. A glicose gera menos energia, menos ATP. Se você quebrar a gordura, você vai gerar mais de 30 ATPs, com uma molécula de ácido graxo que vai entrar no ciclo de Krebs. Depois você vai ver aqui a figurinha do ciclo de Krebs. É super complicada, é super difícil você ver esse monte de letrinhas, mas entenda o seguinte, essa aqui é uma das etapas da nossa fábrica de energia mitocôndria. E se você quer ter disposição, você precisa favorecer essas fábricas de energia que estão dentro das suas células. Então pensa nisso, se alimentar menos vezes ao longo do dia, menos carboidrato e quem sabe incluir um jejum intermitente ao longo dessa semana de alimentação. Então, numa semana de 7 dias, você pode escolher 2 dias e fazer um jejum intermitente. Ah, não sei fazer jejum intermitente. Tem um monte de explicação sobre isso, de forma rápida e prática para você. Janta às 8 horas da noite, vai dormir, uma bela de uma noite de sono, acorda de manhã, água, chá, nada de se alimentar e vai almoçar o mais tarde possível, 1, 2 horas da tarde. Com isso, o que aconteceu? Você fez um jejum intermitente, usou as gorduras, não teve pico de insulina, sentiu disposição. Então espero que essas poucas orientações já consigam mudar o teu estilo de vida e já comecem a trabalhar no seu cansaço. E logicamente, cansaço é muito amplo, eu preciso investigar hormônios, eu preciso investigar a tireoide, eu preciso ver se a sua adrenal produz cortisol o suficiente, então tem uma série de coisas para nós avaliarmos. Mas só de você já seguir essas orientações, você já começa a melhorar e se prepara para um dia fazer uma abordagem mais completa da saúde integrativa.